No último episódio da primeira temporada de A Roda do Tempo, a gente finalmente conheceu o maior vilão da saga, o Grande Senhor das Trevas, Shaitan, ou o Tenebroso. Mas será que era ele mesmo ali no episódio? Resposta curta, não. Taishar, povo do dragão, saudações devotos da sombra e amigos das trevas. Eu sou o Kalil e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que rolou ali no Olho do Mundo no último episódio, quem era aquele homem, o que é o Tenebroso se não era aquele homem. Vamos nos aprofundar um pouquinho nessa figura tão impactante para a mitologia de A Roda do Tempo como um todo. O Tenebroso é um ser muitíssimo pouco compreendido mesmo pelos habitantes do universo de A Roda do Tempo, quanto por alguns leitores. A gente não entende exatamente o que é o Tenebroso 100%. Ele não é um Dark Lord, um Senhor das Trevas tradicional no sentido das histórias de fantasia. Ele é muito mais do que isso, né? Ele é uma força cósmica, uma entidade cósmica que representa o caos e a destruição e busca remoldar o padrão e a roda do tempo à sua imagem. Então o objetivo dessa força cósmica que é o Tenebroso, essa força do caos, é destruir a roda do tempo e remoldar o mundo inteirinho como ele bem desejaria. Vamos voltar para o princípio de tudo, logo quando ocorreu a criação da roda do tempo e do espaço, né, o Big Bang do universo dessa saga, houve a liberação também da essência do Tenebroso, ele, sei lá, um subproduto da criação, porque a gente tem nesse universo a figura do Criador. Então, quando tudo surgiu, surgiu também o Tenebroso. E aí o Criador aprisionou a força do Tenebroso, essa entidade cósmica, numa prisão eterna, para que, né, essa força não influenciasse o mundo, não dominasse o mundo, que é parte da natureza, da essência do Tenebroso, né? Esse domínio, mudar o mundo como se fosse seu próprio reflexo. E esse encarceramento eterno, digamos assim, esse encarceramento cósmico se manifesta no mundo da saga como a prisão de Sheol-Gu, a montanha de Sheol-Gu, que ainda não vimos na série de TV, mas com certeza vem aí demais. Na série de TV foi até dito pra gente que o Olho do Mundo era a prisão do Tenebroso, só que como a gente pôde ver ali, aquilo não foi a batalha final. Faltam ainda 14, se a gente contar a prequela também, faltam 14 livros para serem adaptados. Então, muitas vezes, o que os personagens acreditam que seja a verdade, não necessariamente é aquilo que é a verdade para a mitologia da saga. Então, atenção quando às vezes os personagens estão com muita certeza sobre alguma coisa, mas na verdade não é bem assim. A Fenda, que é como é chamada a prisão do Tenebroso, foi rompida durante a Era das Lendas. Tivemos um pequeno vislumbre da Era das Lendas no episódio. É bem ali aquele contexto de ficção científica muito maneiro de A Roda do Tempo. A gente tem um episódio todinho sobre a Era das Lendas, a gente vai deixar aqui no card. Então confiram lá como que foi, né? Como se deu a libertação parcial do Tenebroso. E a Fenda, ela não necessariamente está em Sheol-Gu, é uma coisa metafísica muito louca, mas ela se manifesta em todo lugar. Isso que é o interessante de A Roda do Tempo. Às vezes tem uns conceitos meio ambíguos, que a gente fica, nossa, eu não sei se eu entendi o que eu acabei de ler. A Fenda está em todo lugar, mas é ali em Sheol-Gu, naquela montanha de lava, que ela se manifesta no padrão, digamos assim. Para chegar em Sheol-Gu, você tem que atravessar um corredor com várias estalactites que mudam de lugar, e aí você se depara com um lago de lava, né, derretida, que se você olhar para cima, né, tem a abertura do vulcão, o céu que você encontra quando você olha para cima, ali do Poço da Perdição, não é o mesmo céu que se vê do lado de fora. Então, mais um detalhe aí muito louco que a gente não sabe direito explicar, mas essa é a graça, porque o Tenebroso é essa entidade cósmica. Ele não é um cara vestido de preto sentado num trono porque ele é malvadão, porque ele teve uma infância difícil, digamos assim. E rezam as profecias que é ali no Poço da Perdição que vai se dar o momento crucial da última batalha, Tarmon-Gai'don. Pronto. A gente viu aí um pouquinho sobre o que é o Tenebroso, o que é essa força cósmica do caos e da maldade. Então, quem era exatamente aquele homem no Olho do Mundo que tentou converter o Rand, que atacou a Moiraine? Quem era esse cara? Ele era ninguém mais, ninguém menos que Ishamael, o mais poderoso de todos os abandonados. E a gente não considera isso um spoiler dizer que ele era o Ishamael. Se você pausar a sua TV enquanto assiste ao episódio, no X-Ray, né, que ele vai dar o nome dos atores que estão em cena e o personagem que aqueles atores interpretam, tá lá o nome do ator e o nome do personagem que ele interpreta, tá lá bem lá, Ishamael.
Vamos então conhecer um pouquinho do Ishamael. Esse nome, Ishamael, é traduzido da língua antiga como traidor da esperança. Ele foi o capitão-general, digamos assim, o comandante absoluto das Forças da Sombra durante a Guerra do Poder. A gente também fala sobre a Guerra do Poder no nosso episódio sobre a Era das Lendas, confiram lá. O seu nome original era Elan Morin Tedronai. Ele era um filósofo, além de Aes Sedai, ele era um filósofo muito proeminente, que fazia bastante sucesso durante a Era das Lendas. Ele publicava livros sobre niilismo e existencialismo, então essa era a pegada dele. Alguns livros dele eram tipo a realidade, a ausência de significado, a dissolução da razão. Então ele tinha muito interesse e fazia muito sucesso em explorar essas questões de por que estamos aqui, qual é o nosso destino. Mesmo na Era das Lendas, uma era tão avançada, mas ainda a filosofia tinha um lugar bastante proeminente nessa sociedade. Até os tempos da saga atual sobreviveram alguns fragmentos de escritos do Ishamael, né, em que ele dizia, provavelmente eram cartas em que ele dizia, debatia que a guerra entre a alma do dragão e as forças da sombra já aconteciam há milhares de anos. A cada girar da roda existia uma nova guerra, um novo embate entre as forças da luz e as forças da sombra. Então era um conflito meio que eterno e cósmico, talvez. Ishamael, durante a Guerra do Poder, ele lutou tanto para derrotar o dragão, quanto para trazê-lo para o lado da sombra. E acho que resolver, né, de uma vez por todas esse conflito. Como a gente viu durante o episódio, né, ele tentou converter o Rand, passar para o lado dele, usar o poder da maneira egoísta e, né, digamos assim, fantasiosa que o próprio Ishamael quer, né, mudar a realidade conforme ele deseja. Ishamael foi provavelmente o primeiro dos Aes Sedai a se converter para o Tenebroso. E se ele não foi o primeiro, foi o que fez isso de uma maneira muito pública. Então ele, no Salão dos Servos, que era a sede ali dos Aes Sedai, ele anunciou, meio que fez uma reunião de emergência para anunciar os planos e o raciocínio dele para chegar a essa conclusão, né? Putz, vou me aliar à sombra por esses motivos. Então o principal motivo, o principal raciocínio dele para se aliar à sombra foi uma questão bastante lógica, como seria de se esperar de um filósofo. De acordo com Ishamael, o confronto entre Tenebroso e a alma do dragão duraria eternamente. Assim, sempre existiu e vai durar para sempre enquanto existir a roda do tempo. A questão para ele é que basta que o Tenebroso se liberte uma única vez, em todos esses girares da roda infinitos, basta que ele se liberte uma única vez para que ele desmonte o padrão, destrua a roda do tempo e construa o mundo à sua imagem. Então para ele não tinha muita lógica que toda vez a humanidade como um todo precisasse se juntar para derrotar a sombra a cada girar da roda, sendo que bastava que o Tenebroso se libertasse uma única vez para que tudo fosse destruído. Então para ele era uma coisa meio inútil, meio sem objetivo a gente ter que se revoltar e resistir contra as forças da sombra, né? E considerando que essa questão dos infinitos girares da roda, se existem infinitas possibilidades, tudo pode acontecer. Então, uma hora o Tenebroso vai se libertar. A questão com a conversão do Ishamael era que isso chocou muita gente, todo mundo dos Aes Sedai praticamente, porque ele era um canalizador muito poderoso, uma figura de influência tremenda. Ele era tão poderoso, digamos assim, quanto o dragão. Então foi meio que um baque quando ele se converteu à sombra e provavelmente trouxe muita gente com ele que comprou essa ideia, né? Ah, nossa, ele teve motivos lógicos, racionais para ter se aliado à sombra, então ele deve estar certo, né? Então vamos nos aliar à sombra também. Provavelmente um séquito de pessoas deve ter seguido ele nessa conversão pública. Ok, mas a gente sabe também, se você acompanha os nossos vídeos, nossos episódios, e também foi mencionado na série de TV, que os Abandonados estão presos em Sheogun. Então como é que ele apareceu pro Rand, não só em sonhos, mas também no mundo real, né? Ele interagiu com a Moiraine, ele blindou ou estancou, a gente ainda não sabe, a Moiraine. Então como que funciona? Será que o Olho do Mundo fica no mundo dos sonhos, algo assim? Né? Mas tem uma teoria praticamente confirmada de que quando o dragão aprisionou o Tenebroso, na última era, né? Na Era das Lendas, aprisionou o Tenebroso e todos os Abandonados, os 13 maiores Abandonados, aliás, o Ishamael meio que ficou num limbo. Ele estava preso, mas a cada 1000 anos o Ishamael voltaria ao mundo para ficar aprontando ali, digamos assim, por 40 anos, mais ou menos. Então,
durante os grandes conflitos da história da humanidade, a Guerra dos Trollocs, as unificações, as guerras de unificação do Arthur Azadigavião, tiveram personagens meio misteriosos que apareceram, deram conselho para figuras proeminentes daquela época, governantes e tal, e desapareceram. Então a gente suspeita que essas figuras foram o Ishamael disfarçado, porque ele tem essa, não vou dizer habilidade, mas essa condição que quando o dragão aprisionou os abandonados com o Tenebroso, ele meio que ficou de fora, com o pé para fora, digamos assim. Então a cada 1000 anos ele se liberta. Então faria sentido que ele aparecesse no olho do mundo. E no final, quando o Rand destruiu o que a gente entende como um selo, um dos selos da prisão do Tenebroso, a Moraine menciona que aquilo é Quendiar, a Pedra Coração, que é uma estrutura muito poderosa, muito rígida, que não pode ser destruída nem com um poder único, mas o Rand conseguiu destruir de alguma maneira. E quando ele joga o poder no Abandonado em direção a ele, ele dá um sorrisinho, né? O Ishamael. Então a gente suspeita que, na verdade, aquilo tenha sido uma armadilha e que o Rand destruiu um dos selos e talvez tenha libertado o Ishamael, outros abandonados. A gente não sabe como que eles vão lidar isso na série de TV. Então parece que tudo não terminou tão bem assim quanto esperávamos. Então, pessoal, digam aí o que vocês acharam desses conflitos no Olho do Mundo, a aparição do Ishamael. Vocês acreditam que ele é o Tenebroso também? Nos livros a gente tem muitas questões de quando o Ishamael aparece, existe uma confusão entre os personagens achando que ele é o Tenebroso. Será que é? Será que não é? Será que o Tenebroso está sabendo disso? Então, pessoal, digam aí o que vocês acharam dos conflitos no Olho do Mundo, Rand, Moraine, o Ishamael, as visões, o que vocês acharam de toda essa tramóia aí da sombra. Será que deu certo? Será que tá tudo bem agora? O Ishamael realmente foi derrotado? Ou vocês acham que teve algum plano por trás, uma armadilha, digamos assim? Curtam, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para não perder as notificações quando a gente lançar vídeo novo. O conteúdo aqui no Povo do Dragão não vai parar, a temporada acabou, mas a gente tá só começando, não era um fim, era um início. E Taixá, até a próxima!